Então é interessante como essas pesquisas elas esvaziaram a ideia do constituinte de o primeiro turno ser o voto em quem eu gosto, em quem eu quero, e no segundo turno eu escolho o que eu considero menos ruim. A intenção do legislador é boa, mas a realidade costuma atropelar o que foi idealizado, né, Thaís? É isso. E olha, Zaidan, quem está com a gente aqui ao vivo agora no Jornal Gente é a Eliana Passarelli, secretária de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que deve estar numa correria danada nesses momentos aqui pré-eleição. Eliana, bom dia. Seja bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes mais uma vez, Eliana. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Bom ouvintes. dia. É um prazer falar com vocês. Eliana, quantas eleições você já acompanhou em São Paulo trabalhando no TRE? Olha, eu estou no TRE desde 88. Então, eu acompanhei a eleição Todas. ainda que era em um turno só. Sim. E depois, assim, apesar de que eu não acompanhei duas eleições, aliás, eu acho que as piores, assim, na história da Justiça Eleitoral, em termos de organização, que foi a de 2020, da pandemia, e a de 2018, né, que nós tivemos esse fenômeno do início da desinformação em termos de desinformação sobre o processo eleitoral, né, não sobre o embate entre os candidatos. Então, assim, já vi muitas eleições. Essa aqui está diferente ou é a gente que tende a achar que a eleição atual é diferente? E aí, quando se olha para trás, se vê que não é tão diferente assim, Eliana? Eu não acho que ela seja tão diferente. É que nós temos agora, eu acho que essa novidade realmente das redes sociais, que estão sendo usadas de uma forma mais acentuada. Então, isso já começou algumas eleições e agora, nitidamente, elas são utilizadas assim, com bastante intensidade. E o fato de nós termos uma disputa muito acirrada na capital, então sempre que você tem uma disputa mais acirrada, isso realmente traz assim, essa movimentação maior, né, em relação ao interesse da imprensa, ao interesse do eleitorado. E é muito interessante, tem um juiz do tribunal que usa uma metáfora que eu acho, ela explica muito bem a situação que nós vivemos hoje, porque antigamente, vamos imaginar um jogo de futebol que você tinha os dois times, né, os atores, seriam os atores do processo eleitoral, os candidatos dos partidos, a justiça eleitoral, como que faz cumprir a legislação, seria o juiz, e nós tínhamos aquele jogo, né, de futebol ali no campo. Hoje, e a arquibancada ela não entrava, né, ela fica ali assistindo. Hoje a arquibancada veio para o campo também, né? Então, assim, com as redes sociais há um interesse muito maior, as pessoas participam muito mais da eleição, isso fica visível para todos, né? Helena, na eleição de 22, inclusive aqui na Bandeirantes, recebemos reclamações de eleitores cadeirantes ou com algum tipo de dificuldade, às vezes nem é cadeirante, mas não consegue subir uma escada, ou pela idade, ou por algum problema físico. E houve registro com reclamação, inclusive formal, né, de eleitores, em que eles diziam que, por exemplo, uma eleitora não conseguiu votar porque o local onde ela vota, sempre, o elevador não estava funcionando. E ela não quis ser carregada ali, é um direito, né? Ela julgou que não era o caso de levarem ela, a cadeira, por aquelas escadarias todas e tal. Os locais escolhidos, inclusive aqueles que são escolhidos para a recepção desses eleitores, o TRE tem ele faz alguma vistoria, ele exige alguma coisa, por exemplo, manutenção de elevador, como é que funciona isso? Sim, bem, realmente esse problema da acessibilidade, ele muitas vezes existe. A Justiça Eleitoral, há vários anos, ela criou as sessões especiais de votação, que nada mais são do que sessões instaladas no andar térreo de determinado local de votação. Onde foi possível, nós instalamos, porque a Justiça Eleitoral, no dia da eleição, para que as pessoas possam entender melhor, ela trabalha com os locais de votação, né? São os prédios públicos, os prédios que são escolas municipais, escolas estaduais, e esses locais, muitas vezes, eles não têm acessibilidade. Então, onde existe essa possibilidade, a Justiça Eleitoral tem feito essas vistorias, às vezes promovido até melhorias, solicitado, precisa de uma rampa que facilite algum acesso, e há toda uma orientação às escolas, que realmente, onde há sessão especial, se há elevador, por isso ela foi instalada,
deve estar ligado. Então, assim, esse tipo de situação tem que ser reportada à Justiça Eleitoral até no dia da eleição para ela tomar uma providência. Nós temos um coordenador, isso também ao longo dos anos, nós criamos essa figura do coordenador de acessibilidade. Então, cada escola, né, nós temos 11 mil locais de votação no estado, cada escola tem um coordenador de acessibilidade justamente para lidar com esses problemas que podem surgir no dia. Mas a orientação é sim que fique ligado. Agora, de qualquer forma, Helena, se a pessoa não está inscrita naquela sala específica que tem uma acessibilidade melhor, no dia da votação não adianta, né? Ela não consegue, se ela estiver, por exemplo, num lugar que tem escada, ela não consegue votar na sala do térreo, né? Não consegue. Assim, o que garante, uma das coisas que garante a lisura do pleito é a inscrição do eleitor em determinada sessão eleitoral. Então, ele só vota naquela urna eletrônica, porque a tabela de eleitores está naquela urna eletrônica. Antigamente, quando a eleição era manual, você podia tirar a urna de lona de uma sessão e passar para outra, para esse eleitor votar. Com a urna eletrônica, como ela está ligada na tomada, ela está ali naquela sala, não é possível. Então, só podem votar os eleitores daquela sessão eleitoral. Nós temos um prazo para o eleitor sempre procurar a Justiça Eleitoral. Quando não tem eleição, é o ano inteiro. Quando tem eleição, esse prazo normalmente termina no início de maio, para ele procurar o cartório eleitoral. Ele pode fazer isso hoje pela internet e solicitar a transferência para uma sessão com acessibilidade. Muitas vezes, realmente, ele está numa sessão que não tem acessibilidade ou, porventura, depois do prazo, ele teve algum problema que impeça a locomoção dele com facilidade. Ele tem também, nós temos a transferência transitória. Ele faz essa transferência momentânea para uma sessão especial, depois ele volta para a sessão dele. Então, tem essas duas possibilidades. Fazer de forma perene mesmo, ele transfere, fica numa sessão especial, ou essa transitória por um problema eventual, por exemplo. Eliana, mas esses prazos já foram, né? Claro. Não há mais tempo. As eleições estão muito mais limpas, né, do que no passado. Antes era aquela papelada na rua e bonequinho, não sei o quê. Hoje há cuidados, até porque as restrições são maiores. Ainda tem aquela chatice de colocarem lá um papel no limpador de para-brisa, né, na caixa de correio. Ainda tem essa chatice, mas estão mais limpas. No dia da votação, Eliana, o que a pessoa pode fazer? Ela pode levar santinho para votar, tudo bem, mas ela pode distribuir perto do local de votação. Ela pode ir com a camiseta identificando o seu candidato ou o partido que ela escolheu. Ela pode fazer, de alguma maneira, apologia a uma candidatura publicamente. Quais são as restrições? Bem, no dia da eleição não é permitida propaganda nenhuma. A propaganda eleitoral no dia da eleição ela é considerada crime eleitoral. Mas o que pode ser feito? O eleitor, a legislação, ela permite nós chamamos de manifestação silenciosa, ou seja, uma camiseta de um candidato, um boné, um broche, isso é permitido. Desde que esse vestuário não seja padronizado, porque aí pode se caracterizar oferecimento de brinde, e a legislação também proíbe crime eleitoral, qualquer oferecimento de vantagem ao eleitor. Então, camisetas, bonés, cestas básicas, tudo isso é considerado oferecimento de vantagem. Agora, essa manifestação do eleitor com uma camiseta, com boné é permitida. Não pode, agora, a boca de urna não é caracterizada somente pela distribuição de impressos, de volantes. É qualquer tentativa de influenciar a vontade do eleitor. Então, isso não pode. E esse eleitor que vai com a camiseta do seu candidato e tudo mais, ele não pode ficar em aglomerações. Ele vai entrar, ele vai votar, tem que ser uma coisa muito discreta, ele vai embora. Não pode ficar ali, por exemplo, com uma bandeira em aglomerações, porque isso realmente pode caracterizar a boca de urna, e a boca de urna é crime eleitoral. Eliana, quem pode votar só com a digital, com a identificação biométrica? Bem, nós temos já os eleitores cadastrados com a biometria, na capital já cerca de 70%, no estado é quase 80%. Então, esses eleitores serão identificados com a biometria. Nós fazemos 4 tentativas nessa identificação, não sendo possível ele é identificado pelo próprio documento de identidade mesmo. E também nós estamos com uma parceria com os órgãos públicos que já coletaram em algum momento também a biometria das pessoas. Então, aqueles que tiraram o RG,
ou CNH, nós temos 4 milhões de biometrias que foram importadas desses órgãos e nós vamos testar agora no dia da eleição. Então, o eleitor, para ele não estranhar, eleitora, que ele vai lá, eu não fiz a biometria, estão coletando a biometria. Sim, nós vamos tentar validar esses 4 milhões de biometrias. Se for reconhecida, naturalmente vai para o cadastro eleitoral e esse eleitor não precisa comparecer ao cartório para fazer a biometria. Então, nós temos essas duas situações, aqueles eleitores que fizeram biometria, compareceram ao cartório em determinado momento e fizeram, e temos aqueles que nós compartilhamos esses dados de outros órgãos e vamos tentar validar agora. Além disso, se o eleitor não fez a biometria ou não está nesse universo que nós importamos, ele é identificado normalmente pelo documento de identidade com foto, que é exigido de todo mundo, independente se tem biometria ou não, tá? Então, nós teremos essas formas e não é obrigatório ter a biometria para votar. Eliana, os locais de votação, eles têm de oferecer um lugar específico para quem está fora do seu domicílio eleitoral, para quem vai justificar a ausência? Nós teremos, sim, nós vamos receber a justificativa. Então, lembrando bem, no dia podem justificar aquelas pessoas que realmente estão fora do seu domicílio eleitoral, porque é um motivo justo para não ter votado, não precisa levar nenhuma comprovação. Isso pode ser feito nos locais de votação, levando o formulário preenchido, tem que preencher com o número do título. Então, é muito importante que as pessoas consultem a sua situação pela internet, peguem o número do título se elas não tiverem, preencham o formulário e levem no local de votação. Nos locais, tanto vão ser recebidos ou pela mesa receptora de votos, dependendo do local. Se é um local que tem muito movimento, vai ter uma mesa destacada para isso, mas serão recebidos nos locais de votação. Mas há a possibilidade também dessa justificativa pelo e-título. Então, a pessoa pode baixar o aplicativo, lembrando que esse aplicativo tem que ser baixado até a véspera da eleição. E quem já tem o aplicativo precisa atualizar, senão ele não vai funcionar. Nós temos um número enorme desse aplicativo já baixado, mas sem atualização. E ele pode fazer também a justificativa pelo e-título, porque ele tem um geolocalizador. Ele indica onde a pessoa está. Então, essa justificativa até é muito mais fácil para o eleitor, que tiver condições de fazer isso. Tem alguma distância mínima entre o lugar em que a justificativa de ausência é feita versus o lugar onde o eleitor está registrado, Eliana? Não. É a cidade. Se eu estou fora, o meu domicílio eleitoral é na minha cidade. Se eu estou fora da minha cidade, por exemplo, eu sou de São Bernardo. Eu tenho meu título em São Bernardo do Campo. Eu estou em Santo André, eu posso justificar. Então, não tem essa distância. O que tem é o domicílio eleitoral. Então, se eu estou fora da minha cidade, lógico que São Bernardo e Santo André são bem próximos, né? Mas, segundo a legislação, eu já estou fora do meu domicílio eleitoral. Então, eu tenho condições, eu posso fazer essa justificativa no dia. Agora, estou dentro da minha cidade, eu estou doente, estou internada, não posso votar. Aí eu tenho que justificar depois, não posso justificar no dia. Aí eu tenho 60 dias da data da eleição para fazer essa justificativa perante os cartórios eleitorais. Também pode ser feita pela internet, também pode ser feita pelo e-título, mas aí nesse caso eu tenho que fazer prova do motivo que me impediu de votar. Porque lembrando que o voto é obrigatório, então quem tem 18 a 70 anos é obrigado a votar. Se eu não voto, eu tenho que ter um motivo justo para isso. E esse motivo eu tenho que levar ao conhecimento do juiz eleitoral, que vai aceitar ou não. Se ele não aceitar, eu tenho que pagar a multa. E se não houver justificativa, se for uma decisão apenas do eleitor, ele paga a multa, né? Sim, ele paga a multa. E o eleitor que não vota e não justifica, ele fica com uma série de impedimentos transitórios, porque ele não obtém a quitação eleitoral, que é exigida em várias situações, né? Você vai tirar o passaporte, ou você vai fazer matrícula em estabelecimentos oficiais de ensino. Em muitas situações, concurso público, eu vou tomar posse num concurso. Então, tem várias situações que é exigida a quitação eleitoral. Então, é importante que as pessoas mantenham a situação regular com a Justiça Eleitoral. E também pode ter cancelamento de título. O eleitor que deixa de votar em 3 turnos consecutivos e não justifica, o título é cancelado. Agora, quando ele paga a multa, ele fica ok, né? Ele não fica em dívida Não com fica a documentação, né? Fica ok, Fica né? ok. Pagou a multa, Sim, ou seja, é como se tivesse votado ou justificado, né? Sim. Ele paga a multa e ele pode fazer, inclusive, pela internet. Qual que é o valor da multa, Eliana? R$ 3,50.
é muito simbólica, né? Sim. O voto é obrigatório no Brasil, mas a multa realmente é uma multa simbólica. O importante é realmente o que a legislação quer, né? O que nós queremos em termos de justiça eleitoral, que o eleitor realmente participe. Helena, uma dúvida sobre os candidatos. Você já trouxe aí o que o eleitor pode, o que não pode. Então, dia da votação, quer ir com a camiseta identificando o partido ou o candidato, nenhum problema, o boné, o broche. Só não pode fazer apologia, propaganda, tentar influenciar o voto dos outros. Os candidatos, por exemplo, na véspera da eleição, no sábado, daqui a uma semana, eles não podem fazer manifestação pública, eles podem participar de eventos só privados. Quais as restrições para o candidato nos 2 últimos dias antes da eleição? Bem, a lei ainda permite uma série de atividades. Então, nós temos algumas situações, por exemplo, comícios, reuniões públicas, que terminam no dia 3 agora, né? Os debates, o horário eleitoral. No dia 4 ainda é possível impulsionamento de posts em redes sociais, não pode ser propaganda negativa. E na véspera ainda é possível uso de alto-falantes, passeatas, carreatas, isso a lei ainda permite. Distribuição de volantes impressos, isso pode ser feito na véspera também. Agora, no dia, não pode ter nenhum tipo de propaganda. Qualquer tipo de propaganda é considerada crime eleitoral. É muito importante que os candidatos respeitem o eleitor, porque esse é um momento, então, o eleitor já teve todo um bombardeio de informações em relação às várias candidaturas. Então, é uma reflexão do eleitor em quem ele vai votar. Então, é muito importante que todos respeitem essa proibição legal. Então, no dia, não pode propaganda. Os conteúdos que já estiverem na internet, eles podem permanecer, esses conteúdos colocados anteriormente, mas no dia não é possível fazer novas propagandas. Eliana, onde que o eleitor pode saber qual é a lista dos candidatos a vereador inscritos na sua cidade? A gente sabe que às vezes essa decisão, não é, do candidato para vereador fica ali para a última hora. O foco maior das campanhas, da comunicação, dos partidos é no cargo majoritário, e eu tenho certeza que muito ouvinte da Rádio Bandeirantes nesse momento aqui não tem a menor ideia de quem vai votar para vereador. Onde é que tem essa lista? Então, nós temos essa lista no site do TSE, que chama Divulga Candi. Basta a pessoa fazer uma busca por esse nome, né? Divulgação de candidaturas. Aí tem esse site da Justiça Eleitoral, que é o Divulga Candi. Lá nós temos toda a lista de vereadores por cidade, isso no Brasil inteiro. É só o nome do candidato que está lá ou tem alguma mini biografia? Tem o nome do candidato, no caso de vereador, então, tem os dados pessoais dele, tem também a declaração de bens, certidões criminais. Então, ele tem ali uma pequena visão daquele candidato, tem a questão da prestação de contas também, de quem ele está recebendo doações, quanto ele já gastou. Então, ele consegue fazer um acompanhamento muito bom dos candidatos a vereador, mas é importante também que aí ele, tendo o nome, tudo certinho, ele procure em outros lugares, né? Saiba mais sobre a trajetória daquele candidato, o que ele já fez. Então é muito importante essa reflexão do eleitor, porque, né, quando você está votando, você está dando uma opinião sobre aquela candidatura. É aquela pessoa que realmente condiz com o que eu penso, né, com o que eu quero para a minha cidade. Lembrando que o vereador ele vai tratar de aspectos legislativos da cidade, né? Então, o plano diretor, ele vai opinar em muitas coisas. Então, é importante que tenha, condiza, né, com o que eu penso em relação ao que eu quero para a minha cidade. Então, tem nesse Divulga Candi, mas é importante que ele faça uma pesquisa maior. Eliana Passarelli, o eleitor que estiver fora do Brasil, em um dos 2 turnos, ou nos 2 turnos, não importa, ele só tem o domingo, assim como o eleitor que está no Brasil, só no domingo ele pode votar, porque alguns países, por exemplo, fazem a votação antecipada para quem está no exterior, etc. Portugal faz isso, Estados Unidos, Itália. No caso da legislação brasileira, no domingo é que ele terá o consulado, por exemplo, à disposição para votar? Só no domingo? Não. No caso de eleição municipal, nós não temos o voto no exterior, né? Aquele eleitor que está inscrito no exterior, nós não teremos. O eleitor inscrito no exterior,
ele vota apenas para presidente da República. Não instalamos nas embaixadas o voto para eleição municipal. Tem de justificar depois, então. Para depois. Agora, o eleitor que está no exterior e não tem o domicílio eleitoral no exterior, ele tem 30 dias da data de entrada no Brasil para justificar. Ou ele pode justificar de lá, inclusive, pela internet. Tem um ouvinte aqui perguntando o seguinte, Eliane, a eleição serve como prova de vida para o INSS, ou seja, o eleitor que comparecer ou justificar, esse dado chega ao INSS? Olha, essa matéria não é da Justiça Eleitoral, isso tem que ser consultado junto ao INSS. Me parece que houve uma lei em 2022, mas isso não foi colocado em prática porque precisa ter toda uma construção aí de alguns mecanismos para que isso dê certo. Então, eu não tenho certeza dessa informação, teria que ser buscada junto ao INSS. Me parece que ainda não está funcionando. Mas normalmente eles usam sim o fato de que a pessoa votou ou se ela pagou, por exemplo, o imposto de renda, né? E tem ali a comprovação de que ela pagou o imposto de renda, declaração de imposto de renda, todas as manifestações públicas de que ela está viva são levadas em conta. Né? É que há uma burocracia tremenda, mas que a lei prevê a consideração do voto como prova de vida, prevê. Certo, então não é do âmbito da Justiça Eleitoral, claro. Mas caso realmente levaria o comprovante de votação, certo? Ou a certidão, né? Eliana, tem ouvintes também perguntando sobre foto no título, que só o e-título vale, tem que ter também um documento com foto. Muita gente hoje eliminou qualquer tipo de transporte físico de documentos. Está tudo no celular, não é? Aquele documento que se gera também no celular, por exemplo, o RG digital, é aceito pela Justiça Eleitoral? O que você pode falar a respeito desses assuntos? Sim, vamos lá. Primeiro ponto, o e-título com foto. Se o eleitor coletou a biometria, ele tem a foto no e-título. Então, o e-título vai servir como documento de identificação, sim. Se ele não coletou a biometria, ele pode baixar o e-título também, porque tem muitas informações importantes lá, mas não serve como documento de identificação. Aí ele tem que levar o documento de identificação com foto, que pode ser inclusive o digital. Então, os documentos digitais, menos a carteira profissional, podem ser utilizados na hora da identificação. Tá? Então, o RG, a CNH, a digital também é aceita. Agora, é importante que o eleitor saiba que quando ele usar o documento digital no celular, ele não pode entrar com o celular na cabine. Então, ele vai apresentar o documento digital. Aí nós teremos no estado de São Paulo, nós teremos uma mesinha ou cadeira, vai depender da sala de votação, bem ao lado da cabine, que fica na vista do eleitor. Ele vai ter que deixar o celular lá, ele vota, em seguida ele pega. Mas é permitido usar, sim, os documentos digitais. Agora, o eleitor que não tem documento digital, ele vai se identificar com um documento, outro documento com foto. Esse documento, inclusive, pode estar vencido. O importante é que o mesário consiga identificar aquele eleitor, né? Fazer a identificação pela foto daquele eleitor. E, independente da biometria, todo mundo tem que ser identificado. A primeira identificação é com o documento. A partir daí, o mesário digita o número do título no microterminal e aí sim nós coletamos a biometria, tá? Então, assim, é o duplo fator aí de identificação. Mas na chamada cabine de votação, ali ele não pode estar com o celular. Não pode, nem celular, nem máquina fotográfica, nem o equipamento eletrônico, nada que possa registrar o voto. Né? O voto é sigiloso e não pode ter nenhuma identificação. Claro. Eu segui a dica aqui da Eliana Passarelli, viu, Zaidan? Já baixei de novo, eu tinha excluído do celular o e-título, até porque a gente usa só uma vez a cada 2 anos. Já fiz aqui o download novamente, entrei na minha conta, tá tudo certinho, com biometria. Tem ali um QR Code também. Esse código digital serve para quê, Eliana? O código digital no e-título? Isso. Então, tem várias informações. Se você quiser, por exemplo, pegar outras informações sobre as eleições, sobre local de votação. Então, tem várias informações no QR Code também. Tá bom. Lei seca
Existe ainda ou já acabou? Olha, não existe mais em São Paulo desde 2006. Até aquela época era uma portaria da Secretaria de Segurança Pública em alinhamento com o tribunal, havia uma necessidade em relação a isso, mas hoje foi dispensada, não tem mais a lei seca. Mas é importante que ninguém beba e vá votar, né, com assim, o eleitor alterado, isso não é permitido também na sessão eleitoral. Eliane, e aquela história de que ninguém pode ser preso a partir de determinado momento da eleição, como é que funciona isso? Isso, já nos 15 dias, né, nenhum candidato pode ser preso, 5 dias antes dos eleitores. Isso é para preservar realmente a liberdade dos eleitores, dos candidatos, que não haja nenhum constrangimento, que possa trazer alguma imagem negativa dos candidatos, de uma forma incorreta, talvez. Então, realmente a intenção da legislação é garantir as liberdades, né, tanto daqueles que estão concorrendo, como também daqueles que vão votar. Eliana, é claro que ninguém gosta de fila, né? Pelo menos presume-se, né? Mas às vezes é inevitável. E pela a sua experiência, as eleições todas que você acompanhou com a urna eletrônica, o percentual de urnas que dão problema é significativo? Chega a atrapalhar em alguma medida o andamento das. Não, não é significativo. Obviamente, sempre acontece, nós temos um caso ou outro, porque são máquinas. Embora nós estamos lacrando agora as urnas eletrônicas, né, colocando tabela de eleitores, de candidatos, os sistemas, essas urnas todas são testadas durante essa lacração. Mas, às vezes, acontece de um ou outro apresentar algum problema, isso realmente pode gerar uma fila maior até resolver o problema, mas não é significativo. Agora, nós temos a possibilidade hoje maior de fila por causa da biometria, né? Aumentou muito o número de pessoas com biometria, como eu disse, quase 80% no estado. Então, às vezes, você não consegue coletar aquela biometria, realmente não é tão boa no caso da identificação. Às vezes, uma pessoa mais idosa, depende muito das digitais da pessoa. Então, isso às vezes demora um pouco mais. Mas não tem alternativa? Porque às vezes as digitais vão sumindo, vão apagando conforme a idade. Há uma alternativa a essa comprovação? Sim, sim. O próprio documento de identidade. Aí a pessoa, se a gente não consegue coletar, são 4 tentativas e fica com a identificação apenas pelo documento. Eliana, a gente tem visto em São Paulo um método, cada campanha tem ali o seu método de comunicação nas ruas, não é? A gente já teve aquele malfadado poste todo empurcalhado com propaganda política, distribuição de santinhos. Dessa vez aqui tem um fator diferente. Eu não sei qual é o nome. Eu sei que tem um nome, mas o nome técnico eu não sei. É uma espécie de banner portátil que é colocado em avenidas. Isso pode? É o Indie Banner, né? Isso, o Indie Banner, exatamente. O Indie Banner. Essa é realmente uma novidade, porque não é uma novidade, já era permitido, mas está sendo usado de uma forma muito intensa, inclusive muito irregular em alguns lugares. Então, assim, a regra geral não pode propaganda nenhuma. Essa é a regra geral na rua. Ao longo dos anos, né, isso foi realmente, a legislação foi ficando mais rígida. Então, qual é a exceção da legislação? É a propaganda móvel. Então, o que é essa propaganda móvel? Eu posso usar bandeiras, que são esses window banners, né, uma bandeira na vertical, inclusive com um fixador. Isso a legislação permite. Só que ela tem que ser móvel, ou seja, eu tenho que pôr às 6 da manhã e tirar às 10 da noite. Ela não pode ficar ali, porque tem que ter oportunidade para todos utilizarem, às vezes, algum espaço. Mas eu não posso colocar em jardins, eu não posso colocar em áreas que atrapalham a locomoção do pedestre ou a visibilidade do motorista. E tem muitos window banners em rotatórias, em esquinas, sendo que o motorista às vezes tem que virar e tem aquela quantidade gigante de window banners. Então, isso não é permitido pela legislação. As pessoas podem denunciar. Tem multa de R$2.000 a R$8.000 se não for retirada essa propaganda irregular, porque e essas denúncias podem ser feitas pelo nosso aplicativo, que é o Pardal. Esse aplicativo pode ser baixado, né, na loja dos celulares,
e a pessoa faz essa denúncia. Realmente tem que ter uma identificação da pessoa que está denunciando, mas aí a Justiça Eleitoral toma conhecimento e pode promover essa notificação para o candidato retirar. Helena, os partidos, claro, podem acompanhar de alguma maneira a apuração. E no caso da votação, os partidos podem ter alguma representação, um grupo de fiscais ou um fiscal solitário, mas alguém em sessões eleitorais, pelo menos naquelas mais movimentadas, para saber se tudo está correndo bem, se os mesários estão agindo corretamente. Há possibilidade legal de uma representação partidária oficial no local de votação? Sim, podem. Tanto podem, não só podem como devem, né? O candidato ele é fiscal nato, ele pode fiscalizar qualquer sessão eleitoral. E o partido pode determinar que 2 fiscais por sessão eleitoral, só que funcionando um de cada vez. Então, esses fiscais, eles são indicados pelo próprio partido político, né? O partido político tem delegados, esses delegados podem indicar esses fiscais e eles podem atuar, sim, nas sessões eleitorais, devem, inclusive, né? Acho que as eleições, elas são de interesse geral, né? E essa transparência, essa fiscalização, ela é muito importante. A Eliana Passarelli, a secretária de comunicação do TRE de São Paulo, está aqui conosco, ajudando o nosso ouvinte a entender o processo. Semana que vem, eu tenho 2 perguntas aqui bem relevantes de ouvintes, Eliana. A primeira delas, eu acho que toda a eleição surge, é relacionada a quem pode entrar na cabine junto com o eleitor, ali o dono do título. Nesse caso, o nosso ouvinte Roberto está dizendo o seguinte: minha esposa teve recentemente um problema de visão e não consegue ler e quer votar apesar de ser idosa. Eu, marido, posso entrar com ela na cabine? E aí aproveito e te pergunto sobre crianças, né? Tem muito pai que gosta de levar o filho para votar junto e entrar na cabine. Pode, não pode? Fica a critério do mesário? Como que fica isso? Bem, a regra geral é que na cabine só pode entrar o eleitor. Agora, situações excepcionais, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, algum problema como esse exemplo do ouvinte, isso tudo é analisado pelo presidente da mesa receptora de votos, que é a autoridade máxima dentro da sessão eleitoral. Então, esse problema é levado ao presidente da mesa e realmente ele vai tratar essas exceções. A legislação permite que o eleitor entre acompanhado nessas situações excepcionais, desde que o presidente da mesa realmente identifique que é necessário. Agora, crianças, nós recomendamos que não sejam levadas crianças. Parece um pouco antipático, mas assim, pode causar tumulto dentro da sessão eleitoral, criança pode apertar os botões e comprometer o voto, né, do eleitor, da eleitora. Agora, em último caso, uma criança de colo, ou mesmo não teve com quem deixar a criança. Mas muitas vezes eu observo que o próprio presidente da mesa, ele pede para a criança aguardar fora da cabine de votação. Né? Muitas vezes é essa conduta que é usada nas sessões eleitorais. Mas agora, em último caso, não tendo outra forma, pode levar, isso vai ser administrado pelo presidente da mesa receptora de votos. E aí eu vou emendar a pergunta do ouvinte Márcio Parada, da Aclimação em São Paulo, que diz o seguinte: tenho 70 anos, não sou obrigado a votar. Gostaria de votar só no segundo turno e não no primeiro. Eu posso? Sim, pode e deve. As eleições são independentes. Se o eleitor não votou no primeiro turno, ele pode votar no segundo turno ou vice-versa. Mesmo que ele não tenha mais de 70 anos. Mesmo que ele não tenha mais de 70 anos. E no caso dele, que tem mais de 70, que o voto é opcional, e também para os jovens de 16 e 17 anos, não é necessário justificar, porque é voto opcional, não é necessário fazer a justificativa. Eliana, a Thaís perguntou há pouco sobre quem pode entrar na cabine de votação junto com o eleitor. E a situação oposta, ou seja, o eleitor que precisa de ajuda para votar. Isso acontece várias vezes, às vezes até a impossibilidade física de digitar, mas tem a consciência, quer votar e acabou. Quem pode acompanhá-lo? Então, tem que ser uma pessoa de confiança desse eleitor. Não pode ser ligada a partido político, não pode ser as pessoas... Pode ser o mesário? Não, o mesário não pode ajudar. Ninguém da Justiça Eleitoral.
Então, a pessoa que realmente está com alguma dificuldade para votar, nessas situações excepcionais, como nós conversamos, ele tem que levar alguém da confiança dele, algum familiar. Eliana, queria pedir para você lembrar para o nosso ouvinte, esse é um assunto que sempre surge também, e é sempre bom falar nele, como funciona a urna eletrônica no Brasil. Bem, a urna eletrônica é um processo que vem desde 1996, já tem uma história de 28 anos, então ela trouxe muito mais segurança à votação, à totalização, né? Ela tirou a intervenção humana na totalização dos resultados, e ela funciona de uma forma muito simples, porque é um computador que foi adaptado para a votação. Então, a urna eletrônica, a pessoa vai digitar, ela vai ser habilitada, ela entra na cabine, primeiro voto para vereador, são 5 dígitos, ela confere os dados, confirma na tecla verde, em seguida vem o voto para prefeito, que são apenas 2 dígitos. É um sistema super confiável, as pessoas podem ficar seguras que o voto dado é o voto digitado. Ela passa por várias auditorias e tem toda a transparência. Aliás, o processo eleitoral ele é transparente do começo ao fim. Qualquer pessoa interessada tem condições de acompanhar tudo o que é feito em relação a desenvolvimento de sistemas, a carga das urnas que a gente está dando agora, são cerimônias públicas. Durante a carga, nós, inclusive, verificamos, nós fazemos esse teste, quando a gente digita, esse resultado é o que sai no boletim de urna. Então, é um processo que, inclusive, é orgulho nacional. Helena, faz poucos minutos a Thaís mencionou a pergunta de um ouvinte que tem mais de 70 anos, não é obrigado a votar, e por isso quer saber, eu não voto no primeiro, mas posso votar no segundo. E haverá muitos casos assim, não é? E não só a questão da idade, mas eu não sei se você já mencionou isso, se mencionou, não ouvi, então peço que você, por favor, repita. A preferência, ou seja, a legislação que prevê isso em hospital, em banco, no local de votação, idade ou condição física, dá preferência na fila? Sim, a preferência. São as mesmas preferências já previstas em lei. A principal é para as pessoas que têm mais de 80 anos. Mas tem outras preferências, mulheres gestantes, idosos também, com mais de 60 anos. Mulheres grávidas, né? Grávidas, sim, pessoas doentes, pessoas autistas. Nós temos uma lista, né, até grande de preferências, e isso é aplicado nas eleições. Às vezes, dependendo se houver fila, você acaba realmente também tendo uma fila das preferências, né? Mas como é uma eleição muito simples, as escolhas, né, são muito rápidas, nós não acreditamos em muitas filas, né? A não ser que haja realmente algum problema de identificação, demore um pouco mais, ou alguma urna que apresente algum problema e precisa ser substituída. Mas, geralmente, a eleição municipal é uma eleição que tem um fluxo muito bom. Eliana, e essa aqui é a pergunta para quem estará no domingo de eleição trabalhando aqui na Rádio Bandeirantes, sentadinha aqui nessa cadeira que eu estou agora, acompanhando a apuração dos votos. Que horas que eu vou dizer o seguinte: meus amigos, já temos aqui concluída a apuração em São Paulo e o que aconteceu foi X, Y ou Z. Qual que é a previsão do TRE? Bem, essa eleição realmente é uma eleição muito rápida. Alguns municípios pequenos, nós teremos esse resultado uma hora, 2 horas, dependendo do tamanho do município. A eleição na capital é uma eleição que demora um pouco mais, tem um volume muito maior de dados, mas devemos ter um resultado mais ou menos projetado, em torno de 3 horas depois de apuração. Agora, fechar mesmo, que para a Justiça Eleitoral é quando a gente tem 100% das urnas, o resultado transmitido, isso demora um pouco mais, sempre é no início da madrugada. Isso com base em eleições anteriores. Eliane, só para confirmar o horário de votação? É das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Eu também queria ressaltar para os eleitores que é muito importante que os eleitores, antes de sair de casa, que eles consultem o seu local de votação. Nós tivemos muitas alterações em locais de votação, isso desde 2023. Nós fizemos, isso eu falo em termos de Estado, nós fizemos uma redistribuição do eleitorado em alguns locais. Então, é importante que as pessoas consultem o seu local de votação e com antecedência, não deixe isso para a última hora,
porque normalmente há um congestionamento aí do site. Então, só consultar no site do TSE. É muito simples essa consulta com dados pessoais para confirmar realmente o número da sessão eleitoral e o local de votação. Muitas vezes não muda o local de votação, mas muda a sessão eleitoral. Eliana Passarelli, secretária de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Zaidan, a gente sugou aqui todo o conhecimento da Eliana de canudinho, como se diz, não é? A Eliana sabe tudo de eleição, está sempre conosco aqui, ajudando o ouvinte da Rádio Bandeirantes a se preparar para o momento do voto. Eliana, muito obrigada, hein, mais uma vez, pelo seu tempo. Te desejo um bom fim de semana, uma ótima semana pré-eleição e um bom trabalho no fim de semana que vem. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada a todos. Um abraço. Obrigado. Muito obrigada. Olha, Zaidan, acho que a gente conseguiu aqui tirar a maior parte das dúvidas dos nossos ouvintes sobre o momento eleitoral. E eu vou repetir essa orientação da Eliana, que é a seguinte: e-Título, aquele aplicativo, você tem que baixar agora durante a semana, porque a partir da véspera, essa possibilidade de download ou de atualização é bloqueada. Então, já que você está ouvindo aqui a gente, entra ali na loja do seu celular, atualiza ou baixa o e-Título, vê se está tudo certinho. Porque se tiver algum problema, você ainda tem alguns dias para corrigir, para procurar a Justiça Eleitoral.